Meu querido irmão, que a graça do Senhor Jesus encontre você onde quer que você esteja. Neste domingo, nós, pela primeira vez na história, não nos reuniremos no nosso local de costume, mas teremos momentos na presença do Senhor, através de meios diferentes como este vídeo, meios diferentes como a internet, mas mesmo assim, estaremos na presença do Senhor. Quero dizer para você que estas coisas que estão acontecendo, elas não são surpresa para nós, não podem ser surpresa para nós, porque na verdade elas já estão profetizadas. Jesus, certa vez, falando aos seus discípulos sobre o fim dos tempos, ele disse que haveria durante a história reino contra reino, nação contra nação, terremotos e pestes, mas que os discípulos não deviam se preocupar, porque ainda não era o fim. Isto representaria apenas o princípio das dores. Quando ele foi falar a respeito do fim, ele falou a respeito da proclamação do Evangelho. O Evangelho é aquilo que determina e marca o fim, a sua proclamação a todo mundo. Não são as pestes como a que ora vivenciamos. O Covid-19, esse vírus terrível que tem se alastrado no mundo, não é sequer a pior das pestes. Outras como ele já aconteceram na história mundial. Seja como for, independente disso, nós como igreja precisamos atender à recomendação das autoridades constituídas. Nós como cidadãos temos esse dever. E devemos lembrar também, apesar de opiniões contrárias, que como se fosse uma demonstração de fé, insistem em se reunir, na verdade nós devemos aprender com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que quando o povo de Deus precisa do socorro do Senhor, muitas vezes esse socorro vem através de alertas e advertências, às vezes até mesmo através da estrutura estatal. Pense, por exemplo, em José do Egito, que quando veio a fome sobre Canaã, veio a fome sobre a casa de seu pai, ele estava preparado com a estrutura do Estado egípcio para receber a sua família, para que eles fossem salvos da fome. Nós podemos ver que o próprio Deus, quando intentou destruir o mundo pelo dilúvio, enviou a Noé uma advertência para que ele preparasse uma salvação, uma arca de madeira que serviria para aqueles que aceitassem a sua pregação, se salvassem daquele mundo condenado. No entanto, nós percebemos que, apesar dessas advertências, muitas pessoas não se salvaram, muitas pessoas insistiram no erro. O próprio Jesus foi salvo da morte de Herodes, quando Maria e José, advertidos pelo anjo do Senhor, fugiram para o Egito, para que a criança pudesse crescer e sobreviver à perseguição que estava por vir. Sim, de várias maneiras, Deus tem advertido o seu povo, vindo em socorro do seu povo, e nós não podemos deixar de ouvir a voz do Senhor. E, aliás, pelo contrário, talvez muito pior, nós não devemos tentar ao nosso Deus. Por isso, devemos cumprir, neste momento, este recolhimento, esta ordem de recolhimento em nossos lares, evitando nos sairmos da nossa casa, evitando reunirmos, e para que assim também possamos prevenir algo pior que possa vir sobre nós mesmos e sobre toda a sociedade. Mas eu quero dizer para você que o fato de não estarmos reunidos no templo não significa que nós não estamos ou não possamos estar reunidos como igreja, porque na verdade a igreja não é aquele local, a igreja não é aquele edifício localizado ali na Rua Nova. A igreja somos eu e você. Aliás, a esse respeito, gostaria de chamar a sua atenção para o texto que se encontra lá no Evangelho, ou melhor dizendo, na primeira carta de João, capítulo 4, nos versículos 9 a 14. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 9 a 14. Diz assim a palavra de Deus. 9 a 13, desculpem. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus,
mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Versículo 12 nos diz algo muito interessante. Ninguém jamais viu a Deus. Há um antigo hino do cantor cristão que dizia assim: se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas nem profetas o chegaram a avistar, nem Adão chegou a vê-lo, antes mesmo de pecar. Luz para a qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos nus humanos não te podem encarar. Que coisa maravilhosa esse hino. Mas o texto aqui de João está nos dizendo: ninguém jamais viu a Deus. Mas se ninguém jamais viu a Deus, como é que nós cultuamos a Deus? Como é que nós adoramos a Deus? Porque nós sentimos a necessidade de, através deste vídeo, tentar chamar a atenção do irmão e conclamar o irmão para que possamos adorar a Deus, mesmo que de forma não presencial. Porque, na verdade, embora ninguém tenha visto a Deus, esse Deus pode se tornar perceptível através da sua igreja, através deste grupo de irmãos que, num relacionamento de amor, testifica que Deus de fato existe, que Deus de fato entrou na vida de cada um e produziu transformação. O verso continua dizendo: ninguém jamais viu a Deus. Versículo 12. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Uma comunidade de amor, uma igreja que vive em amor, ela é o testemunho para o mundo de que Deus existe, de que Deus é vivo e que Deus está presente. É interessante notarmos aqui neste texto como a gente pode perceber a energia que está à nossa volta, a energia elétrica, as ondas eletromagnéticas que possibilitaram a transmissão desse vídeo. Nós não a vemos, mas nós percebemos que ela está presente, porque os seus efeitos são sentidos. O fato de você estar me assistindo agora é porque a eletricidade existe e porque as ondas eletromagnéticas existem e possibilitaram esta gravação. Assim também é uma igreja que vive em amor. Assim também é a igreja de Cristo, que apesar de não ter visto a Deus, ela é a maneira pela qual o mundo pode perceber a existência de Deus. Mas essa igreja precisa, como o texto diz, permanecer em amor, viver em amor e ser aperfeiçoada em amor. E através disso, Deus invisível se torna perceptível a todo aquele que olha para a igreja. Uma segunda coisa que nós podemos perceber neste texto é que também, embora Deus seja invisível, ele se torna presente através da igreja. O versículo 13, logo na sequência, diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Versículo 13. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito Santo. Que coisa impressionante, que coisa maravilhosa. O Espírito Santo de Deus fez morada em nós. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós percebemos a ação de Deus no meio do povo de Israel. Deus estava presente, por exemplo, no Monte Sinai, quando a glória dele se manifestou, quando ele falava a Moisés. Mas Moisés, uma vez que descia do monte, a glória de Deus ia se desvanecendo do seu rosto. Uma segunda presença de Deus no tabernáculo. No tabernáculo, Deus estava presente, orientando o caminhar e o parar do povo. Mas ele também deixava o povo quando o povo caía em pecado. Quando o templo foi construído, o templo era símbolo da presença e da glória de Deus. Mas Deus também deixava o povo, porque o povo caía em pecado. Os profetas, os homens valentes do passado, como Gideão, como Sansão, como o próprio Moisés, todos eles foram cheios do Espírito por um tempo, mas também perderam a presença do Espírito de Deus em alguns momentos da sua vida.
A igreja, no entanto, goza de algo espetacular. O profeta Joel, lá no Antigo Testamento, profetizou que chegaria um tempo em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. O apóstolo Pedro, ao pregar no dia do Pentecostes, ele diz que esta profecia estava sendo cumprida. O Espírito Santo de Deus estava sendo derramado sobre aqueles que recebessem Jesus como seu Salvador. Ele foi derramado sobre a igreja. Todo crente tem o Espírito Santo. E se ele tem o Espírito Santo, Deus está presente continuamente na sua vida. E quando a igreja se reúne, seja em qualquer lugar, quando a igreja, ainda que através de um vídeo, ou ainda que através da internet, para cultuar a Deus, Deus se faz presente, porque Deus está presente nela. Nós somos a casa e a habitação de Deus. Por isso, nós precisamos aprender a viver em amor e a construir uma sociedade de amor. Porque se nós permanecemos em amor, se nós amamos uns aos outros, o Espírito Santo de Deus permanece em nós e nos aperfeiçoa nesse amor, de modo que nós podemos crescer em perfeição, de glória em glória, até que nós alcancemos a estatura do varão perfeito, o próprio Jesus Cristo. Quando o mundo olha para uma igreja assim, ele reconhece a Deus. Quando eu olho para o meu irmão e eu vivo com o meu irmão num relacionamento de amor, eu enxergo Deus invisível no rosto do meu irmão. Por isso, neste domingo, em que as coisas estão acontecendo de modo diferente, eu convido você para que, mesmo através da internet, mesmo através desses vídeos, você possa cultuar a Deus conosco, que toda a primeira Igreja Batista de Caratinga esteja cultuando a Deus nos momentos de culto através dos vídeos que serão postados. Algumas igrejas estão fazendo essas transmissões em tempo real, de forma online e ao vivo. Isso implica que alguns irmãos tiveram que ir para o templo e se reunirem lá. Não sabemos se esta é a melhor estratégia, estamos ainda pensando sobre isso, mas neste domingo ainda nós faremos desta maneira. Agora, pela manhã, nosso culto será composto dessa breve meditação e desta abertura, e logo em sequência, você clicando aí numa aba que se chama Playlists, se você estiver assistindo pelo YouTube, você terá ali um vídeo que foi anexado ao canal da igreja, uma palavra do pastor Luiz Saião, pastor da Igreja Batista Nações Unidas em São Paulo. Ali o pastor Luiz Saião examina o livro de Levítico, as leis sanitárias, que demonstram a sabedoria do nosso Deus, num tempo em que os homens ainda não conheciam vírus nem bactérias. Deus já preparava medidas de saúde, de limpeza, de lavar as mãos, de lavar o corpo para que seja puro e evitasse que a doença entrasse no meio do povo de Deus. Podemos aprender com o livro de Levíticos nesse tempo em que nós estamos vivendo. Ouça com atenção a mensagem do pastor Saião, o estudo do pastor Saião, que valerá então como nosso estudo da Escola Bíblica Dominical desta manhã. Ouça também os louvores que serão postados. Cante junto, louve a Deus junto com os louvores que estão sendo postados. Sugiro a você que faça isso, de preferência no horário do culto, para que possamos saber que nós, como igreja, estamos reunidos, pensando uns nos outros e pensando em Deus em conjunto. Convido você também, logo após a ouvir estas mensagens, a ouvir a palavra do pastor Saião, os louvores, poste o seu comentário aí no vídeo do YouTube, ou mesmo mande os seus comentários pelo WhatsApp, pode ser para o meu WhatsApp, você encontra o número lá no grupo da igreja, para que nós possamos compartilhar também aquilo que Deus falou no nosso coração nesse tempo diferente, neste culto que não é presencial, mas que é um culto real em louvor e adoração do nosso Deus. A nossa oração nesta manhã é que o nosso Deus use esse tempo para nos falar de modo especial. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos dá oportunidades de estarmos na Tua presença. Pai querido, que nós possamos aprender que nós somos igreja onde quer que nós estejamos e que como igreja nós aprendemos a amar uns aos outros
e que neste tempo o Senhor nos fale de modo especial e que o Senhor use como instrumento do Senhor para crescimento do teu povo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Desejo a você um bom domingo, te espero na postagem mais à noite e que você tenha um bom estudo. Deus te abençoe. Amém.